A noite de sexta-feira em São Paulo tinha aquele ar pesado e úmido típico do verão. As luzes do centro financeiro brilhavam como estrelas caídas sobre o asfalto molhado, refletindo a agitação de uma metrópole que nunca dorme. No 13º andar de um edifício histórico reformado, o restaurante Palácio Real se destacava como um dos estabelecimentos mais exclusivos da cidade, onde apenas a elite tinha acesso e onde uma refeição custava mais que o salário mensal de um trabalhador comum. Mariana Santos ajustou o avental impecavelmente branco sobre o uniforme preto e respirou fundo antes de entrar no corredor, que levava às salas privativas. Aos 27 anos, ela carregava nos ombros um peso invisível que ninguém ali imaginava. Seus olhos castanhos escondiam noites mal dormidas. Sua postura ereta disfarçava a exaustão de quem trabalhava dupla jornada, e seu sorriso profissional mascarava a angústia constante que apertava seu peito todas as manhãs. 6 meses antes, Mariana tinha deixado de lado seus sonhos e diplomas para aceitar aquele trabalho temporário. Formada com louvor em letras e literaturas estrangeiras pela Universidade de São Paulo, com mestrado em tradução e interpretação pela mesma instituição, ela falava 8 idiomas fluentemente: português, inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, mandarim e russo. Seus professores sempre disseram que ela tinha um futuro brilhante pela frente, que poderia trabalhar em organizações internacionais, embaixadas ou grandes corporações multinacionais. Mas a vida tinha outros planos. Tudo mudou quando seu pai, Roberto Santos, começou a sentir aquela falta de ar persistente. Os exames revelaram uma doença pulmonar grave, que exigia tratamentos caros e contínuos. Os planos de saúde negavam cobertura para os medicamentos mais eficazes, e os procedimentos experimentais custavam fortunas que a família não possuía. Sua mãe, Dona Cláudia, trabalhava como vendedora em uma loja de tecidos no Brás, mas o salário mal cobria as despesas básicas da casa. E havia ainda sua irmã mais nova, Júlia, de 22 anos, que estava no 5º ano de medicina, sonhando em se tornar cardiologista. Mariana não pensou 2 vezes, guardou seus diplomas na gaveta, engoliu o orgulho e aceitou a primeira oportunidade que apareceu: uma vaga de garçonete no Palácio Real. O salário era bom para os padrões do setor e as gorjetas dos clientes milionários ajudavam a pagar os remédios do pai e a manter Júlia na faculdade. Ninguém ali sabia de sua formação. Para todos, ela era apenas mais uma funcionária esforçada e discreta. Naquela noite específica, a sala privativa VIP estava reservada para uma celebração especial. 18 pessoas da alta sociedade paulistana se reuniriam para comemorar um negócio imobiliário multimilionário: a aquisição de um terreno na região da Avenida Faria Lima, que seria transformado em um complexo de escritórios de luxo. O valor da transação ultrapassava os 300 milhões de reais. Mariana conferiu pela 3ª vez a disposição das taças de cristal importado, os pratos de porcelana francesa e os talheres de prata que brilhavam sob a luz dos lustres. Cada detalhe precisava estar perfeito. O chefe executivo, seu Antônio, um homem de 50 e poucos anos que sempre a tratara com gentileza, passou pela sala para uma última inspeção. Os convidados começaram a chegar por volta das 8 da noite. Mariana os recebia com cortesia, anotando pedidos de aperitivos e vinhos de entrada. Ela reconhecia alguns rostos das revistas de negócios e das colunas sociais: empresários, advogados, corretores de imóveis de alto padrão, todos vestidos com roupas que custavam mais que um carro popular, exalando perfumes importados e confiança. Entre eles, destacava-se a figura imponente de Marcelo Tavares de Albuquerque, um magnata do setor imobiliário de 60 anos. Alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás, terno italiano sob medida e relógio suíço que valia uma pequena fortuna. Marcelo era conhecido não apenas por seu império de construções, mas também por sua arrogância lendária e pelo modo como tratava quem ele considerava abaixo de seu status social. Mariana o observou discretamente enquanto servia as entradas. Ele dominava a conversa,
gesticulando amplamente com um copo de uísque escocês de 50 anos na mão. Gabando-se de suas conquistas e fazendo todos rirem de suas anedotas sobre como havia enganado concorrentes em leilões de propriedades. Sua voz era alta, autoritária, e ele falava como quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. A primeira interação de Mariana com ele aconteceu durante o segundo prato. Ela se aproximou para retirar os pratos vazios quando Marcelo estalou os dedos na direção dela, como se chamasse um cachorro. Você, mocinha, traga mais desse vinho francês e seja rápida. Mariana sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a compostura. Claro, senhor. Imediatamente. Ela voltou à adega climatizada do restaurante e selecionou uma garrafa do Bordeaux que ele havia pedido. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a garrafa de R$ 1.200. Não era o valor que a intimidava, mas sim aquele tom de voz, aquela atitude de superioridade que ela tinha aprendido a engolir todos os dias. Os pratos principais foram servidos sem incidentes. Mariana se movia pela sala com eficiência silenciosa, antecipando necessidades, retirando pratos, servindo água gelada nas taças adequadas. Ela ouvia fragmentos das conversas, negociações de terrenos, especulações sobre o mercado imobiliário, comentários depreciativos sobre governos e políticas públicas. Aquele mundo era tão distante da realidade dela que às vezes parecia um teatro absurdo. Enquanto aguardava na antessala para o momento da sobremesa, Mariana permitiu-se um momento de reflexão. Pensou no pai em casa, conectado ao concentrador de oxigênio que ela havia conseguido comprar no mês anterior, graças às gorjetas extras. Pensou na mãe, que chegava em casa às 10 da noite com os pés inchados de tanto ficar em pé atendendo clientes. Pensou em Júlia, que estava naquele exato momento estudando para uma prova de cardiologia, sonhando com o dia em que poderia ajudar pessoas como o pai delas. Tudo isso vale a pena, ela murmurou para si mesma, ajeitando novamente o avental. O momento da sobremesa chegou. Mariana foi instruída a servir um vinho de sobremesa, raríssimo, um Chateau d'Yquem de uma safra especialmente celebrada. Apenas 3 garrafas daquele vinho específico existiam no restaurante e cada uma custava mais de R$ 5.000. Ela segurou a garrafa com todo o cuidado do mundo, equilibrando também a bandeja com as taças de cristal. A sala estava particularmente animada. As risadas eram altas, os convidados já relaxados pelo álcool consumido durante o jantar. Marcelo Tavares de Albuquerque estava no auge de sua performance, contando uma história sobre como havia conseguido despegar moradores de um terreno valioso, oferecendo indenizações ridículas. Mariana se aproximou da mesa principal, onde Marcelo estava, sentado na cabeceira. Ela começou a servir o vinho dourado nas taças, seguindo o protocolo, primeiro as mulheres, depois os homens, sempre pela direita de cada convidado. Quando chegou próxima a Marcelo, ele fez um gesto brusco com o braço para enfatizar sua história, quase batendo na bandeja que Mariana segurava. Ela conseguiu desviar rapidamente, mas o movimento fez com que algumas gotas do vinho precioso escorressem pelo gargalo da garrafa, caindo sobre a toalha de linho branca. Foi uma quantidade insignificante, imperceptível para a maioria das pessoas presentes, mas não para Marcelo Tavares de Albuquerque. Ele parou de falar, no meio da frase, e virou-se para Mariana com uma expressão que misturava surpresa e fúria. O silêncio desceu sobre a sala como uma cortina pesada. Todos os olhares se voltaram para a jovem garçonete, que ainda segurava a garrafa cara com as mãos, agora visivelmente trêmulas. O que foi isso, sua desastrada? A voz dele era baixa, perigosa, carregada de veneno. Mariana tentou explicar. Desculpe, senhor. O senhor moveu o braço e eu apenas tentei evitar um acidente maior, mas... Eu movi o braço? Marcelo se levantou da cadeira, sua altura tornando-se ainda mais intimidadora. A culpa é minha. Agora? Você que deveria ter atenção e cuidado ao servir um vinho que custa mais que seu salário miserável de 6 meses? As bochechas de Mariana arderam. Ela abaixou os olhos, tentando controlar a humilhação que a invadia como uma onda gelada.
Sinto muito, senhor. Não foi minha intenção. Mas Marcelo não estava satisfeito. Ele olhou ao redor da mesa como se buscasse apoio dos outros convidados e então soltou as palavras que mudariam tudo. Sabem qual é o problema desse país? Marcelo varreu a sala com os olhos, sua voz agora alta e teatral. É que qualquer pessoa sem qualificação, sem educação, sem o mínimo de competência, consegue um emprego servindo gente de verdade. Ele apontou para Mariana com desdém. Olhem para ela. Provavelmente nem sabe ler o rótulo dessa garrafa. Aposto que nem terminou o ensino médio direito. Alguns convidados riram nervosamente. Outros desviaram o olhar, claramente desconfortáveis com a cena. Mas ninguém disse nada. Ninguém defendeu a jovem que estava ali, sozinha, sendo humilhada publicamente por um homem que tinha dinheiro suficiente para comprar e destruir vidas. Mariana sentiu algo se romper dentro dela. Não era apenas a humilhação daquele momento específico. Era a acumulação de 6 meses engolindo desaforos menores, escutando comentários condescendentes, sendo tratada como se fosse invisível ou incompetente. Era a frustração de ter guardado seus diplomas e sua identidade verdadeira para sobreviver. Era a raiva de ver seu pai doente, sua mãe exausta, sua irmã lutando, enquanto homens como Marcelo desperdiçavam em uma única garrafa de vinho o suficiente para pagar um mês inteiro de tratamento médico. Ela respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. Sentiu o ar enchendo seus pulmões. Sentiu o coração disparado começar a se acalmar. E então, algo dentro dela tomou uma decisão. Não hoje. Não mais. Mariana ergueu o rosto e olhou diretamente nos olhos de Marcelo Tavares de Albuquerque. Sua voz, quando saiu, era calma, firme, desprovida da submissão que ele esperava. Na verdade, senhor, eu sei ler o rótulo perfeitamente. E posso fazê-lo em 8 idiomas diferentes. O silêncio que se seguiu era tão absoluto que se podia ouvir o ruído distante do trânsito lá embaixo. Marcelo piscou como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Como disse, Mariana deu um passo à frente, segurando a garrafa com firmeza renovada. Esta garrafa é um Château d'Yquem, Sauternes Premier Cru Supérieur, safra de 2001. Em francês posso dizer que é um vin liquoreux d'exception, produit dans la région de Graves, ao sul de Bordeaux. Ela fez uma pausa, observando a expressão atônita de Marcelo e dos outros convidados. Em italiano, diria que é um vino da dessert extraordinário, ottenuto da uve attaccate dalla muffa nobile, Botrytis cinerea. Em alemão, ein außergewöhnlicher Dessertwein aus edelfaulen Trauben. As pessoas começaram a se inclinar para a frente em suas cadeiras, completamente capturadas pela transformação que estava acontecendo diante delas. Mariana continuou, sua voz ganhando confiança. Em inglês posso explicar que este é um excepcional late harvest wine, made from grapes affected by noble rot, which concentrates the sugars and creates those complex honeyed flavors. En español, es un vino de cosecha tardía excepcional, con notas de miel, albaricoque y flores blancas. Ela olhou para a garrafa, girando-a levemente para que a luz incidisse sobre o rótulo dourado. Em mandarim posso dizer que Zé Shi Yi Quan Fei Chang de Tianjiangjiu, Yu Guifu Mei Ganran de Putao Jicheng. E em russo, Eto Iskliu Shitel Noe Desert Noe, Vinus Vinograda, Porazhenogo Blagorodno e Plescendio. Um murmúrio de admiração percorreu a sala. Marcelo tinha a boca entreaberta, incapaz de formular uma resposta. Mariana não tinha terminado. Mas não se trata apenas de saber ler um rótulo, Sr. Tavares. Ela pronunciou o nome dele com uma cortesia que beirava a ironia. Este vinho específico é produzido em um chateau que existe desde o século XVI. A propriedade tem 113 hectares de vinhedos, cultivados exclusivamente com as uvas Semillon, Sauvignon Blanc e Muscadel. O processo de colheita é feito manualmente, em múltiplas passagens pelos vinhedos, selecionando apenas as uvas no momento exato de concentração ideal dos açúcares. Ela serviu uma pequena quantidade em uma taça limpa e a ergueu contra a luz. O clima, úmido de outono na região de Sauternes,
permite o desenvolvimento do fungo Botrytis cinerea, que dá a essas uvas sua característica única. O resultado é um vinho com cerca de 13% de álcool, mas com mais de 100 gramas de açúcar residual por litro. As notas aromáticas incluem damasco, mel de acácia, açafrão e um toque de gengibre cristalizado. Mariana caminhou lentamente ao redor da mesa, ainda falando. A safra de 2001 é particularmente celebrada porque as condições climáticas foram quase perfeitas. Chuvas na medida certa, seguidas de períodos de sol intenso. O resultado foi uma concentração excepcional e um equilíbrio perfeito entre doçura e acidez. Este vinho deve ser servido entre 10 e 12 graus Celsius e harmoniza perfeitamente com sobremesas à base de frutas, foie gras ou queijos azuis como o Roquefort. Ela finalmente parou diante de Marcelo novamente. Quanto ao custo, senhor, o senhor está correto ao dizer que esta garrafa vale mais que meu salário mensal como garçonete. Mas talvez o senhor não saiba que eu não trabalho aqui por falta de qualificação ou educação. Mariana colocou a garrafa cuidadosamente sobre a mesa e endireitou-se, encarando não apenas Marcelo, mas todos, os convidados presentes. Meu nome é Mariana Santos. Sou formada com louvor em Letras e Literaturas Estrangeiras pela Universidade de São Paulo. Tenho mestrado em Tradução e Interpretação pela mesma instituição e falo 8 idiomas fluentemente. Trabalhei como intérprete em conferências internacionais, traduzi documentos para embaixadas e consulados e fui aprovada em processos seletivos de 3 organizações multilaterais. O silêncio era agora de uma qualidade diferente. Não era mais o silêncio do constrangimento ou da espera pela humilhação. Era o silêncio da reverência, do espanto, do reconhecimento de que algo extraordinário estava acontecendo. Eu estou aqui, neste restaurante, servindo vinhos e limpando mesas. Não porque sou incompetente ou sem estudos. Estou aqui porque meu pai está gravemente doente e precisa de tratamentos que custam milhares de reais por mês. Estou aqui porque minha mãe trabalha até a exaustão e ainda assim não conseguimos cobrir todas as despesas. Estou aqui porque minha irmã está na faculdade de medicina e eu faço o possível para que ela não precise abandonar seus sonhos como eu precisei abandonar os meus temporariamente. As palavras fluíam agora como um rio que finalmente rompeu uma represa. Eu aceito esse trabalho, com todas as suas dificuldades e humilhações, diárias por amor à minha família, por dignidade, porque trabalho honesto, não importa qual seja, merece respeito. Mariana olhou diretamente para Marcelo, que agora parecia ter encolhido em sua cadeira. E quanto ao senhor Tavares, o senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Pode comprar vinhedos inteiros, terrenos valiosos, edifícios, propriedades. Pode comprar essa garrafa de vinho que vale mais que meu salário. Mas há coisas que o dinheiro jamais poderá comprar. Ela fez uma pausa dramática. Dinheiro não compra classe, não compra dignidade, não compra educação verdadeira, aquela que ensina a tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua posição social ou profissão. Não compra a empatia, compaixão ou a capacidade de reconhecer a humanidade em cada pessoa que cruza seu caminho. Mariana gesticulou para a sala luxuosa ao redor. O senhor tem poder para comprar tudo isso. Mas eu, mesmo sendo apenas uma garçonete aos olhos do senhor, tenho algo que nenhuma fortuna pode adquirir: dignidade própria, educação verdadeira e a certeza de que trato todas as pessoas, ricas ou pobres, com o mesmo respeito que espero receber. Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas ameaçarem surgir, mas as segurou. Então, senhor Tavares, eu sei exatamente o que está escrito nesse rótulo. A pergunta é: o senhor sabe o que está escrito no coração das pessoas que o senhor trata com tanto desprezo? A sala explodiu em aplausos. Não eram palmas educadas ou protocolares. Eram aplausos genuínos, emocionados, entusiasmados. Uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, levantou-se de sua cadeira e aplaudiu de pé. Logo outros a seguiram. Em questão de segundos, todos os 18 convidados estavam de pé, aplaudindo Mariana Santos,
A garçonete que ousou confrontar o magnata mais arrogante de São Paulo, com inteligência, coragem e uma lição moral devastadora. Marcelo Tavares de Albuquerque. Permaneceu sentado, seu rosto passando por uma série de expressões. Choque inicial, seguido por incredulidade, depois raiva crescente. Suas mãos agarravam os braços da cadeira com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele abriu a boca várias vezes, tentando formular uma resposta, mas as palavras pareciam estar presas em sua garganta. A mulher que havia se levantado primeiro se aproximou de Mariana. Ela tinha por volta de 45 anos, cabelos castanhos presos em um coque elegante, e seus olhos brilhavam com admiração genuína. Meu nome é Patrícia Mendes. Sou advogada especializada em direitos civis e trabalhistas. Ela estendeu um cartão de visita para Mariana. Aquilo que você acabou de fazer foi uma das coisas mais corajosas que já testemunhei. Por favor, entre em contato comigo. Adoraria conversar sobre oportunidades. Um homem jovem, não muito mais velho que Mariana, aproximou-se em seguida. Alto, de barba bem aparada e óculos de armação moderna, ele tinha um ar de entusiasmo contagiante. Eu sou Fernando Dias, CEO da TechBridge, uma startup de tecnologia que está expandindo para mercados internacionais. Nós precisamos desesperadamente de alguém com suas habilidades linguísticas e sua inteligência emocional. Por favor, considere conversar comigo sobre uma posição em nossa empresa. Uma senhora mais velha, vestida com um conjunto de tweed claramente importado e joias discretas, mas valiosas, levantou-se e caminhou até Mariana com passos medidos e elegantes. Querida, eu sou Helena Costa Ribeiro, diretora de Recursos Humanos da Almeida Martins Consultoria Internacional. Trabalhamos com clientes em 5 continentes e estamos sempre em busca de talentos multilingües. Gostaria muito de discutir uma proposta formal com você. Os cartões de visita se acumulavam nas mãos de Mariana. Ela os recebia em um estado de semitranse, ainda processando o que havia acabado de acontecer, mal conseguindo acreditar que aquelas pessoas poderosas estavam oferecendo oportunidades para ela, ali mesmo, naquele momento surrealista. Marcelo finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu rouca, carregada de fúria mal contida. Vocês estão todos loucos? Ela é apenas uma garçonete insolente que ousou me desrespeitar em público. Ele se levantou bruscamente, derrubando sua cadeira no processo. Isso é uma vergonha. Uma empregada doméstica achando que pode me dar lições. Patrícia Mendes virou-se para ele com um olhar gélido. Marcelo, o único desrespeitoso aqui foi você. O que acabamos de presenciar não foi insolência, foi dignidade, foi coragem e foi, acima de tudo, justiça. Fernando, Dias acrescentou cruzando os braços. Além disso, Marcelo, você está do lado errado da história. Vivemos em uma época onde o talento e o caráter importam mais que o berço ou a conta bancária. Esta jovem acabou de demonstrar mais classe em 5 minutos do que você demonstrou em toda a sua vida. O rosto de Marcelo ficou vermelho de raiva. Ele apontou um dedo acusador para Mariana. Você vai se arrepender disso, eu garanto. Vou me certificar de que você nunca mais trabalhe em nenhum estabelecimento decente desta cidade. Vou usar todos os meus contatos para destruir qualquer chance que você tenha de conseguir emprego. Você acha que é esperta? Vou mostrar o que acontece com pessoas que me humilham. A porta da sala privativa se abriu abruptamente. Seu Antônio, o dono do restaurante, entrou com pressa, atraído pela comoção que os garçons da cozinha haviam relatado. Ele era um homem de 65 anos, italiano de origem, que havia construído o Palácio Real ao longo de 3 décadas de trabalho árduo. Seus valores sempre foram claros: excelência no serviço, mas também dignidade para todos os funcionários. O que está acontecendo aqui? Sua voz era firme, autoritária. Marcelo imediatamente assumiu um tom acusatório. Antônio, esta sua funcionária incompetente acabou de me insultar publicamente. Ela me humilhou na frente de todos os meus convidados. Exijo que você a demita imediatamente. Seu Antônio olhou para Mariana, que ainda estava parada no centro da sala, cercada por cartões de visita e por apoiadores.
Ele então olhou para Marcelo e depois para os outros convidados. Alguém pode me explicar exatamente o que aconteceu? Patrícia Mendes deu um passo à frente. Senhor Antônio, o que aconteceu foi o seguinte. O senhor Tavares humilhou sua funcionária de maneira grosseira e injusta, fazendo suposições preconceituosas sobre sua educação e capacidade. Mariana respondeu com dignidade, demonstrando que é extremamente qualificada e educada. Ela não o insultou. Ela simplesmente se defendeu com fatos e verdades que eram necessárias de serem ditas. Vários outros convidados confirmaram a versão de Patrícia. Seu Antônio ouviu tudo em silêncio, seus olhos movendo-se de uma pessoa para outra. Quando todos terminaram, ele ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. Finalmente, ele se virou para Marcelo. Senhor Tavares, o senhor é um cliente importante deste estabelecimento. Mas há algo que valorizo mais do que qualquer cliente individual: a integridade do meu restaurante e o bem-estar da minha equipe. Marcelo começou a sorrir, achando que a situação estava se resolvendo a seu favor. Ele cruzou os braços. Exatamente. Então você entende que precisa demitir essa... Não, seu Antônio o interrompeu firmemente. Eu não vou demitir a Mariana. Na verdade, vou fazer exatamente o oposto. O quê? Marcelo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu Antônio caminhou até Mariana e colocou uma mão gentil em seu ombro. Mariana trabalha aqui há 6 meses. Nesses 6 meses ela jamais chegou atrasada, jamais cometeu um erro sério, jamais foi desrespeitosa com nenhum cliente, por mais difícil que esse cliente fosse. Ela é uma das funcionárias mais dedicadas e competentes que já tive. Ele olhou diretamente para Marcelo. E agora descubro que ela tem qualificações que vão muito além do trabalho que está fazendo aqui. Que ela fala 8 idiomas e tem formação universitária de alto nível. Ele fez uma pausa dramática. Mariana, a partir de agora, você está promovida a chefe de sala com um aumento de 50% no seu salário base. Além disso, você terá autonomia para treinar novos funcionários e implementar melhorias no atendimento multilingüe que podemos oferecer aos nossos clientes internacionais. Mariana sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela cobriu a boca com as mãos, incapaz de falar. Senhor Antônio, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Seu Antônio sorriu calorosamente. Você mereceu isso há muito tempo. Eu só lamento não ter descoberto suas habilidades antes. Marcelo estava praticamente vibrando de raiva. Isso é um absurdo. Antônio, se você não demitir essa mulher agora mesmo, eu garanto que usarei toda a minha influência para arruinar seu restaurante. Vou contar para todos os meus contatos que este lugar não tem padrões, que permite que funcionários insultem clientes. Seu Antônio virou-se lentamente para encará-lo. Senhor Tavares, eu construí este restaurante do zero. Vim da Itália sem nada, trabalhei como lavador de pratos, economizei cada centavo e aos poucos construí um estabelecimento respeitado. Ele gesticulou ao redor. E sabe o que aprendi em todos esses anos? Que a verdadeira classe não vem do dinheiro, vem do caráter, vem de como você trata as pessoas quando tem poder sobre elas. Ele continuou, sua voz firme. Mariana não insultou ninguém. Ela apenas se defendeu de insultos injustos. E se a sua ideia de ser bem tratado envolve poder humilhar meus funcionários, sem consequências, então talvez este restaurante não seja mais adequado para o senhor. Um silêncio chocado tomou conta da sala. Os outros convidados observavam a cena com os olhos arregalados. Ninguém jamais havia visto alguém confrontar Marcelo Tavares de Albuquerque daquela maneira. Marcelo olhou ao redor, esperando o apoio dos outros convidados, mas o que ele viu foram rostos que desviavam o olhar, pessoas que claramente concordavam com seu Antônio e com Mariana. Ele estava sozinho. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Marcelo pegou seu casaco do encosto da cadeira com um movimento brusco. Eu tenho advogados, tenho influência, tenho poder suficiente para destruir todos vocês. Ele caminhou em direção à porta, mas antes de sair, virou-se mais uma vez para Mariana. Você especialmente, garçonete.
Vou me certificar de que você nunca mais consiga trabalhar em lugar nenhum desta cidade. Seu nome vai ser lama quando eu terminar com você. Com isso, Marcelo Tavares de Albuquerque saiu da sala, batendo a porta com força suficiente para fazer os lustres de cristal tremerem levemente. O silêncio que ele deixou para trás era carregado de tensão, mas também de algo que parecia vitória. Patrícia Mendes foi a primeira a quebrar o silêncio. Mariana, você precisa estar preparada. Homens como Marcelo não costumam aceitar ser humilhados publicamente. Ele vai tentar cumprir suas ameaças. Mariana limpou as lágrimas e assentiu. Eu sei. Mas não me arrependo do que fiz. Por muito tempo eu engoli insultos e tratamentos injustos. Hoje eu decidi que minha dignidade vale mais que qualquer emprego. Uma senhora idosa que havia permanecido em silêncio durante toda a confrontação finalmente se levantou. Ela tinha por volta de 70 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque elaborado, e havia algo de aristocrático em sua postura. Ela caminhou até Mariana com passos lentos, mas dignos. Meu nome é Condessa Teresa Alves de Bragança, a senhora disse com uma voz suave, mas firme. Minha família tem raízes em São Paulo desde os tempos do café. Ela segurou as mãos de Mariana entre as suas próprias, que eram finas e cobertas por veias azuladas, mas surpreendentemente fortes. Querida menina, o que você fez hoje não foi apenas corajoso. Foi necessário. Foi um lembrete de que a verdadeira nobreza não está no sobrenome ou na conta bancária. A condessa olhou ao redor da sala. Ouvi você mencionar que sua irmã está na faculdade de medicina. Mariana assentiu, ainda surpresa com a atenção daquela mulher claramente importante. Sim, senhora. Júlia está no 5º ano. Ela quer ser cardiologista. A condessa sorriu. Meu falecido marido, o conde Francisco, era médico. Cardiologista, inclusive. Antes de partir, ele estabeleceu um fundo educacional destinado a apoiar jovens talentos da área médica. Ela apertou as mãos de Mariana. Eu gostaria de oferecer à sua irmã uma bolsa de estudos integral, cobrindo não apenas o restante da graduação, mas também a especialização em cardiologia. Além disso, uma quantia mensal para cobrir materiais, livros e despesas de transporte. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem. Ela teria caído se seu Antônio não estivesse ao seu lado para ampará-la. Senhora, eu não posso aceitar isso. É generoso demais. A condessa balançou a cabeça suavemente. Não é generosidade, querida. É reconhecimento. É justiça. Seu sacrifício pela sua família, sua coragem hoje, sua dignidade diante da humilhação, tudo isso me mostra que você e sua família merecem essa ajuda. Ela tirou um cartão de seu bolso. Entre em contato comigo na segunda-feira. Vamos acertar todos os detalhes. Patrícia Mendes se aproximou novamente. E quanto à ameaça do Marcelo, quero que saiba que meu escritório vai defendê-la gratuitamente se ele tentar qualquer ação legal ou intimidação. Ela olhou para os outros convidados. Estou certa de que todos aqui podem testemunhar o que realmente aconteceu hoje. Um coro de concordâncias ecoou pela sala. Fernando Dias acrescentou. Além disso, Mariana, minha oferta de emprego continua de pé. Na verdade, depois do que presenciei hoje, estou ainda mais convencido de que você seria perfeita para a nossa empresa. Não apenas pelas habilidades linguísticas, mas pela sua inteligência emocional, sua capacidade de se comunicar sob pressão e seu caráter impecável. Helena Costa Ribeiro, a diretora de RH, concordou. O mesmo vale para minha proposta. Aliás, estou disposta a oferecer proteção corporativa através dos advogados da nossa firma, se Marcelo tentar difamá-la no mercado de trabalho. Temos peso suficiente para confrontar qualquer tentativa de sabotagem. A noite continuou, mas o clima havia mudado completamente. O que começara como uma celebração de negócios milionários havia se transformado em uma celebração de algo muito mais valioso: dignidade humana, coragem e justiça. Os convidados cercaram Mariana, fazendo perguntas sobre sua formação, seus idiomas, suas experiências. Ela se viu contando histórias sobre sua família, sobre seu pai doente, sobre os sacrifícios diários que fazia. Quando a noite finalmente terminou,
Por volta da meia-noite, Mariana tinha nas mãos não apenas uma promoção inesperada, mas 17 cartões de visita, múltiplas ofertas de emprego, uma bolsa de estudos integral para sua irmã e uma rede de apoio formada por algumas das pessoas mais influentes de São Paulo. Ela pegou o metrô para casa, como fazia todas as noites, mas desta vez carregando um peso diferente no peito. Não era mais o peso da humilhação e do cansaço, mas sim o peso da esperança, misturado com o medo do que poderia vir. As palavras ameaçadoras de Marcelo ecoavam em sua mente. Ele havia prometido destruí-la. E homens como ele geralmente tinham meios para cumprir suas promessas. A casa da família Santos ficava em um bairro simples da Zona Leste. Uma construção modesta com 2 quartos, sala pequena e uma cozinha onde todos se reuniam nas raras ocasiões em que estavam juntos. Quando Mariana abriu a porta, já passava da 1 da manhã, mas as luzes ainda estavam acesas. "Filha", a voz de Dona Cláudia veio da sala. "Você está bem? Está muito tarde." Mariana entrou e encontrou sua mãe sentada no sofá, fazendo crochê enquanto esperava. Era algo que ela sempre fazia quando Mariana trabalhava até tarde, uma vigília silenciosa de preocupação maternal. Ao lado dela, seu pai Roberto estava reclinado em uma poltrona adaptada, o tubo do concentrador de oxigênio conectado ao nariz, lendo um livro antigo à luz do abajur. Júlia apareceu da cozinha segurando uma xícara de café. Ela tinha os mesmos olhos castanhos de Mariana, mas seu rosto ainda carregava a suavidade da juventude. "Mari, o que aconteceu? Por que você está chorando?" Foi só então que Mariana percebeu que lágrimas escorriam pelo seu rosto novamente. Mas estas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de amor por aquelas 3 pessoas que eram toda a sua razão de existir. Ela se sentou no chão da sala, no tapete gasto que conhecia desde criança, e contou tudo. Contou sobre a humilhação de Marcelo, sobre como algo dentro dela se rompeu e a fez reagir. Contou sobre seu discurso em 8 idiomas, sobre a análise detalhada do vinho, sobre como ela finalmente revelou quem realmente era. Contou sobre a reação das pessoas, sobre os aplausos, sobre as ofertas de emprego. Quando chegou a parte sobre a promoção oferecida por seu Antônio e o aumento de 50%, Dona Cláudia cobriu a boca com as mãos. Quando mencionou a bolsa integral para Júlia, sua irmã mais nova começou a soluçar. E quando finalmente contou sobre as múltiplas ofertas de emprego de empresas importantes, Roberto tirou a máscara de oxigênio por um momento só para sussurrar: "Minha filha, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço." A família se abraçou ali, no meio daquela sala pequena e modesta, chorando juntos de felicidade, de alívio, de gratidão. Por alguns minutos mágicos, eles permitiram-se acreditar que tudo finalmente daria certo, que os sacrifícios não haviam sido em vão, que um futuro melhor realmente estava ao alcance. Mas Mariana não mencionou as ameaças de Marcelo. Não falou sobre o medo que sentia de que aquele homem poderoso cumprisse suas promessas de vingança. Ela guardou essa preocupação para si mesma, não querendo estragar aquele momento precioso de alegria compartilhada. O sábado amanheceu com um céu nublado típico do verão paulistano. Mariana dormiu até tarde, algo que raramente tinha o privilégio de fazer. Quando finalmente acordou, eram quase 11 horas. Ela encontrou um bilhete da mãe na cozinha, dizendo que havia ido trabalhar, mas que voltaria mais cedo para preparar um almoço especial em comemoração. Júlia estava na mesa da cozinha, cercada por livros de medicina, mas ao ver Mariana entrar, ela fechou o livro e correu para abraçar a irmã. "Mari, eu ainda não consigo acreditar. Uma bolsa integral? Para toda a especialização?" Ela segurou o rosto da irmã entre as mãos. "Você sabe o que isso significa? Significa que você não vai mais precisar se matar de trabalhar só para me manter na faculdade. Significa que você pode finalmente voltar a fazer o que ama." Mariana sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. "Vamos ver como as coisas se desenrolam, Ju. Ainda há muito para resolver." O telefone de Mariana tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. "Alô? Mariana Santos?
A voz do outro lado era masculina, formal, fria. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Osvaldo Ferreira, sou advogado do Sr. Marcelo Tavares de Albuquerque. Estou ligando para informá-la de que meu cliente está entrando com um processo contra você por difamação e danos morais. Ele está solicitando uma indenização no valor de R$500 mil pelos danos à sua reputação causados pelas suas declarações públicas de ontem à noite. Mariana sentiu o sangue gelar em suas veias. R$500 mil? Mas eu apenas me defendi, ele me humilhou primeiro. Isso será decidido nos tribunais, senhorita Santos. Além disso, devo informá-la de que meu cliente usou seus contatos no setor de hospitalidade para comunicar a todos os estabelecimentos de alto padrão da cidade sobre seu comportamento inadequado. Será muito difícil para você conseguir emprego em qualquer restaurante decente de São Paulo daqui para frente. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Mariana segurando o telefone com mãos trêmulas. Júlia, que havia ouvido toda a conversa, ficou pálida. Mari, o que vamos fazer? A gente não tem R$500 mil. A gente não tem nem 50 mil. Mariana respirou fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava dominá-la. Ela pegou o cartão de visita de Patrícia Mendes e discou o número. A advogada atendeu no segundo toque. Patrícia, é a Mariana Santos. Algo aconteceu. Patrícia Mendes ouviu tudo com atenção profissional, fazendo perguntas específicas sobre cada palavra que o advogado de Marcelo havia usado. Quando Mariana terminou de relatar a ligação ameaçadora, a advogada suspirou profundamente, mas sua voz permaneceu firme e tranquilizadora. Mariana, o que esse advogado está fazendo se chama intimidação legal. É uma tática comum usada por pessoas ricas para assustar aqueles que não têm recursos para se defender. Ela fez uma pausa. Mas aqui está a coisa. Eles não têm caso nenhum. Você não cometeu difamação. Você apenas respondeu a insultos públicos com verdades factuais sobre si mesma e com uma crítica moral justificada ao comportamento dele. Além disso, temos pelo menos 15 testemunhas que presenciaram tudo. Mas e quanto à questão dele ter falado mal de mim para outros restaurantes? Mariana perguntou, sua voz revelando a preocupação. Isso é potencialmente difamação da parte dele, não sua. Patrícia estava claramente fazendo anotações. Se conseguirmos provar que ele está ativamente sabotando suas oportunidades de emprego, com base em mentiras ou distorções do que aconteceu, podemos contraprocessá-lo. E com as conexões que você fez ontem à noite, garanto que ele não será tão bem-sucedido quanto imagina. Patrícia continuou, sua voz ganhando um tom mais animado. Aliás, estou convocando uma reunião de emergência para amanhã, domingo, na minha casa. Vou contatar todos que estavam presentes na noite de ontem. Vamos criar uma estratégia unificada não apenas para sua defesa legal, mas também para garantir que as oportunidades de emprego que lhe foram oferecidas sejam concretizadas o mais rápido possível. Depois de desligar com Patrícia, Mariana ligou para seu Antônio, que ficou furioso ao saber das ameaças. Mariana, isso é absurdo. Vou ligar pessoalmente para meus colegas do setor e garantir que todos saibam a verdade sobre o que aconteceu. Marcelo pode ter influência, mas eu também tenho. E minha palavra vale ouro neste mercado. O restante do sábado passou em uma névoa de ansiedade e telefonemas. Fernando Dias ligou para reafirmar sua oferta de emprego e informar que os advogados corporativos da TechBridge estavam à disposição para ajudar. Helena Costa Ribeiro enviou uma mensagem dizendo que já havia começado a fazer os trâmites para formalizar a oferta de emprego na Almeida Martins Consultoria, incluindo um pacote de proteção legal para funcionários. O domingo amanheceu ensolarado, um contraste com o turbilhão de emoções que Mariana sentia. A reunião na casa de Patrícia Mendes estava marcada para as 15h. A casa ficava em um condomínio elegante no Jardim Europa, um mundo completamente diferente do bairro onde Mariana morava. Quando Mariana chegou, acompanhada por Júlia, que insistiu em ir junto, ela encontrou uma cena surpreendente. A ampla sala de estar da casa de Patrícia estava cheia. Não apenas os convidados da noite de sexta-feira estavam presentes, mas também outras pessoas que aparentemente haviam sido convidadas especificamente para ajudar. Patrícia a recebeu com um abraço apertado.
Bem-vinda, Mariana. E esta deve ser a futura médica da família, ela disse, sorrindo para Júlia. Venham, vamos começar. A reunião começou com Patrícia apresentando um advogado especialista em direito trabalhista e outro em difamação. Eles analisaram o caso de todos os ângulos possíveis e chegaram à conclusão unânime de que o processo de Marcelo não tinha fundamento legal. Na verdade, você tem base sólida para um contraprocesso, Patrícia explicou. Ele te humilhou publicamente primeiro, fez suposições falsas sobre sua educação e agora está tentando sabotar sua carreira profissional. Fernando Dias deu um passo à frente. Mariana, quero formalizar minha oferta agora mesmo. Ele abriu uma pasta e tirou documentos já preparados. Esta é uma proposta de emprego como diretora de Relações Internacionais da TechBridge. Salário mensal de R$25 mil, mais bônus trimestrais baseados em performance, mais participação nos lucros da empresa. Você seria responsável por coordenar toda a nossa comunicação com parceiros internacionais, traduzir documentos técnicos e, eventualmente, representar a empresa em conferências ao redor do mundo. Mariana olhou para os números, no papel, e sentiu tonturas. Era quase 4 vezes o que ela ganharia mesmo com a promoção no restaurante. Isso é real? Fernando sorriu. Completamente real. E começa imediatamente. Na verdade, se você aceitar, pode começar amanhã mesmo. Temos uma videoconferência importante com parceiros chineses na terça-feira. E sua fluência em mandarim seria inestimável. Helena Costa Ribeiro acrescentou sua proposta. Mariana, minha oferta é um pouco diferente. Queremos você como intérprete sênior, com possibilidade de trabalhar em missões para as Nações Unidas em Nova York e Genebra. O salário inicial seria de 22 mil, mas com adicional de periculosidade e de áreas generosas quando estiver em missões internacionais. Além disso, cobrimos todos os custos de certificações adicionais que você queira obter. A Condessa Teresa se levantou, apoiando-se em uma bengala elegante. Quanto à bolsa para sua irmã, já entrei em contato com a universidade. Ela olhou para Júlia. Querida, a partir do próximo semestre, todos os seus custos educacionais estarão cobertos, incluindo uma ajuda de custo mensal de R$3 mil para suas despesas pessoais. Além disso, estou providenciando um estágio remunerado no Hospital Sírio-Libanês para você, onde poderá trabalhar com alguns dos melhores cardiologistas do país. Júlia começou a chorar abertamente. Mariana segurou a mão da irmã, ela própria lutando para controlar as emoções. Não consigo acreditar que isso está acontecendo, Mariana sussurrou. Um homem que Mariana não reconhecia se levantou. Ele tinha cerca de 50 anos, ternos impecável e um ar de autoridade natural. Senhorita Santos, meu nome é Ricardo Almeida, sou jornalista investigativo do jornal O Estado de São Paulo. Fiquei sabendo do seu caso através da doutora Patrícia e gostaria de fazer uma matéria sobre o que aconteceu. Mariana hesitou. Não sei se seria uma boa ideia. Pode piorar as coisas com o senhor Tavares. Ricardo sorriu. Senhorita Santos, homens como Marcelo Tavares prosperam nas sombras, usando seu poder para intimidar pessoas sem que o público saiba. Tornar isso público pode ser exatamente a proteção que você precisa. Além disso, sua história é inspiradora. É sobre alguém que tem educação e qualificação, mas escolhe um trabalho humilde por amor à família. É sobre dignidade, coragem e sobre como nossa sociedade trata pessoas em posições de serviço. Patrícia acrescentou. Eu concordo com o Ricardo. Exposição pública controlada pode ser sua melhor defesa. Uma vez que a história esteja lá fora, Marcelo terá muito mais dificuldade em continuar com sua campanha de difamação sem parecer ainda pior do que já parece. Depois de muita discussão, Mariana concordou com a entrevista. Ricardo passou as próximas 2 horas fazendo perguntas detalhadas, gravando tudo com o consentimento dela e até tirando algumas fotos respeitosas de Mariana e Júlia juntas. A reunião terminou por volta das 8 da noite, mas com um plano de ação claro. Patrícia enviaria uma carta formal ao advogado de Marcelo, refutando todas as acusações,
e ameaçando com um contraprocesso por assédio moral e sabotagem profissional. Fernando formalizaria o contrato de emprego com a TechBridge para começar imediatamente. A matéria do jornal seria publicada na quarta-feira seguinte, dando tempo para que todos os envolvidos revisassem o texto. E seu Antônio já havia começado a circular a verdadeira versão dos fatos entre seus colegas do setor de restaurantes de luxo. Na segunda-feira de manhã, Mariana estava nervosa, mas determinada. Ela aceitou a oferta de Fernando e assinou o contrato de emprego. Quando chegou ao escritório da TechBridge, localizado em um prédio moderno na Vila Olímpia, ela foi recebida como uma celebridade. Fernando havia contado a história para toda a equipe e eles a aplaudiram quando ela entrou. Seu primeiro dia foi um turbilhão de orientações, conhecer colegas e preparação para a videoconferência com os parceiros chineses. Quando a reunião finalmente aconteceu na terça-feira, Mariana brilhou. Sua fluência em mandarim, combinada com seu conhecimento técnico e sua capacidade de navegar nuances culturais, impressionou não apenas os parceiros chineses, mas também os executivos da própria TechBridge. Fernando a chamou em seu escritório no fim do dia. Mariana, você foi excepcional. Os chineses ficaram tão impressionados que já estão pedindo para você ser a ponte permanente de comunicação entre nossas empresas. Ele sorriu amplamente. Acho que fizemos a contratação do século. Enquanto isso, a resposta legal de Patrícia surtiu efeito. Na terça-feira à tarde, o advogado de Marcelo ligou novamente, mas desta vez com um tom muito diferente. Senhorita Santos, meu cliente gostaria de propor um acordo. Ele está disposto a retirar o processo se você assinar um termo de confidencialidade sobre os eventos da semana passada. Mariana, já aconselhada por Patrícia sobre essa possibilidade, respondeu firmemente: diga ao seu cliente que não há acordo possível. Eu não fiz nada de errado e não vou assinar nada que me impeça de contar a verdade sobre o que aconteceu. Se ele quiser levar isso adiante, estarei representada pela doutora Patrícia Mendes e estou preparada para um contraprocesso. A ligação terminou rapidamente. Mariana poderia jurar que ouviu um suspiro de derrota do outro lado antes do advogado desligar. A matéria de Ricardo Almeida foi publicada na quarta-feira de manhã, ocupando uma página inteira na seção de comportamento do jornal. O título era poderoso e direto: A garçonete que fala 8 idiomas, uma história de dignidade e coragem em São Paulo. A matéria contava toda a história com detalhes, incluindo citações de testemunhas presentes naquela noite, comentários de especialistas em direitos trabalhistas sobre a importância de respeitar profissionais de serviço e informações sobre a formação impressionante de Mariana. A repercussão foi imediata e massiva. Até o meio-dia, a matéria havia sido compartilhada milhares de vezes nas redes sociais. Programas de rádio discutiam o caso. Canais de televisão pediram entrevistas. A hashtag Mariana dos Palavras começou a fazer tendência, com pessoas compartilhando suas próprias histórias de humilhação no trabalho e celebrando a coragem de Mariana. O que Mariana não esperava era a revelação que viria a seguir. Na quinta-feira pela manhã, outro jornalista publicou uma matéria investigativa devastadora sobre Marcelo Tavares de Albuquerque. A reportagem revelava um padrão consistente de comportamento abusivo ao longo de anos, incluindo processos trabalhistas movidos por ex-funcionários que haviam sido silenciados através de acordos de confidencialidade, denúncias de assédio moral e até evidências de que ele havia usado práticas ilegais para forçar moradores de baixa renda a venderem suas propriedades por valores irrisórios. Mas a revelação mais chocante estava ainda por vir. Na sexta-feira, exatamente uma semana após o incidente no restaurante, a condessa Teresa Alves de Bragança convocou uma coletiva de imprensa em sua residência. Mariana foi convidada a comparecer, embora não soubesse exatamente o motivo. Quando Mariana chegou à mansão da condessa no Jardim Europa, encontrou dezenas de jornalistas, câmeras de televisão e muitas das pessoas que haviam estado presentes no jantar fatídico. Fernando estava lá, assim como Patrícia, Helena, seu Antônio e vários outros.
A condessa, elegante como sempre em um conjunto de linho bege, posicionou-se diante dos microfones com a postura de quem estava acostumada a ser ouvida. Bom dia a todos. Convoquei esta coletiva para fazer alguns anúncios importantes que dizem respeito ao caso que tem dominado as discussões da nossa cidade esta semana. Ela fez uma pausa dramática. Primeiro, gostaria de anunciar que, após uma reunião de emergência do Conselho Administrativo da Tavares Incorporações, o Sr. Marcelo Tavares de Albuquerque foi removido de seu cargo como presidente da empresa. As evidências de seu comportamento inadequado, tanto no incidente com a senhorita Mariana Santos, quanto em diversos outros casos que vieram à tona, tornaram sua posição insustentável. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão de jornalistas. A condessa continuou. Devo revelar que minha família é acionista minoritária da Tavares Incorporações há 3 gerações. Após tomar conhecimento do comportamento sistemático de Marcelo, utilizei minha influência para convocar uma votação extraordinária. Os outros acionistas concordaram unanimemente que uma mudança de liderança era necessária. Mas havia mais. Além disso, a condessa prosseguiu. O Sr. Tavares foi pessoalmente até o escritório do jornal O Estado de São Paulo ontem à noite e emitiu um pedido formal de desculpas público que foi publicado esta manhã. Ela pegou uma cópia do jornal e leu em voz alta. Eu, Marcelo Tavares de Albuquerque, reconheço que meu comportamento para com a senhorita Mariana Santos foi completamente inadequado e injustificável. Minhas palavras foram cruéis, preconceituosas e refletem uma atitude que não tem lugar na sociedade moderna. Peço desculpas públicas à senhorita Santos e a todos os profissionais de serviço que já tratei com desrespeito ao longo dos anos. A sala explodiu em perguntas dos jornalistas, mas a condessa levantou a mão pedindo silêncio. Ainda não terminei. Ela olhou diretamente para Mariana, que estava parada ao lado, completamente atônita com essas revelações. Senhorita Santos gostaria de fazer um último anúncio. O senhor Tavares, como parte de seu pedido de desculpas, fez uma doação de R$500 mil para um fundo educacional que será administrado pela fundação da minha família. Este fundo será usado especificamente para apoiar profissionais qualificados que, como você, precisaram aceitar trabalhos aquém de sua formação por necessidades familiares. Mariana cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. A condessa caminhou até ela e segurou suas mãos. Querida, você não apenas defendeu sua própria dignidade naquela noite, você acendeu uma luz sobre um problema que afeta milhares de pessoas. Você nos lembrou que cada ser humano, independentemente de seu trabalho ou posição social, merece respeito e dignidade. Fernando Dias se aproximou. E agora, Mariana, temos outra surpresa. Ele abriu uma pasta. A TechBridge cresceu exponencialmente esta semana, em parte graças ao seu trabalho excepcional com nossos parceiros internacionais. O Conselho de Administração votou unanimemente para lhe oferecer não apenas uma promoção, mas uma posição como sócia minoritária da empresa, com 3% de participação acionária. Mariana mal conseguia respirar. Isso significa que, além do seu salário, você terá direito a uma participação nos lucros da empresa, Fernando explicou. Com as projeções atuais, isso representa uma renda adicional de aproximadamente R$100 mil por ano, possivelmente mais conforme crescemos. Seu Antônio deu um passo à frente, sorrindo largamente. Mariana, eu também tenho um anúncio. Depois de tudo o que aconteceu, decidi expandir o Palácio Real. Vamos abrir uma segunda unidade no Itaim, Bibi, focada em atendimento multilingüe para executivos internacionais. E eu gostaria que você fosse a diretora de operações dessa nova unidade, trabalhando meio período quando sua agenda com a TechBridge permitir. Seria um salário adicional. E mais importante, você seria responsável por contratar e treinar a equipe, garantindo que todos os funcionários sejam tratados com o respeito que merecem. A coletiva continuou por mais 1 hora, com jornalistas fazendo perguntas e Mariana respondendo com a mesma articulação e inteligência que havia demonstrado naquela noite fatídica. Quando finalmente terminou,
Patrícia anunciou que o processo de Marcelo havia sido oficialmente retirado e que não haveria nenhuma ação legal pendente. Naquela noite, o Palácio Real sediou uma celebração especial. A sala privativa VIP, onde tudo havia começado exatamente uma semana antes, estava decorada com flores e havia sido renomeada temporariamente como Sala da Dignidade, em homenagem a Mariana. Todos os que haviam estado presentes naquela noite estavam lá novamente, mas desta vez para celebrar uma vitória muito maior do que qualquer negócio imobiliário. Mariana estava lá com sua família completa. Roberto, seu pai, havia insistido em comparecer apesar de suas dificuldades respiratórias, trazendo seu concentrador de oxigênio portátil. Dona Cláudia usava um vestido novo que Mariana havia comprado para ela com seu primeiro salário da Tech Bridge. E Júlia, radiante, usava o jaleco branco de seu novo estágio no Hospital Sírio-Libanês. Quando chegou a hora dos discursos, Mariana foi convidada a falar. Ela subiu em um pequeno palco improvisado, olhou para todas aquelas pessoas que haviam se tornado tão importantes em sua vida em apenas uma semana e sentiu uma emoção profunda. Há exatamente 7 dias, ela começou. Eu estava aqui nesta mesma sala, sendo humilhada por um homem que acreditava que seu dinheiro lhe dava o direito de tratar pessoas como inferiores. Naquele momento eu tinha uma escolha: engolir mais uma humilhação ou defender minha dignidade. Ela fez uma pausa, olhando para o pai. Escolhi defender minha dignidade porque meu pai me ensinou que trabalho honesto, não importa qual seja, é sempre digno de respeito. Olhou para a mãe. Porque minha mãe me mostrou que força não vem de contas bancárias, mas de caráter. E olhando para Júlia. Porque minha irmã me lembra todos os dias que sacrifícios valem a pena quando feitos por amor. Mas o que eu não esperava era que aquela decisão mudaria não apenas minha vida, mas tocaria tantas outras pessoas. Ela olhou ao redor da sala. Cada um de vocês, de alguma forma, transformou aquilo que poderia ter sido apenas mais uma história de injustiça em uma história de esperança, de solidariedade, de justiça verdadeira. Aprendi nesta semana que a verdadeira classe não está em quanto dinheiro você tem ou em qual círculo social você se move. Está em como você trata as pessoas quando você tem poder sobre elas. Está em usar seus privilégios para levantar outros, não para derrubá-los. Mariana respirou fundo, sentindo as lágrimas chegarem novamente. E aprendi que dignidade não é negociável. Não importa quanto alguém tente comprar seu silêncio ou quebrar seu espírito, sua dignidade é sua. Sempre foi e sempre será. A sala inteira se levantou em aplausos. Roberto Santos limpou as lágrimas orgulhosas que escorriam pelo seu rosto. Dona Cláudia abraçou Júlia, ambas chorando de felicidade. E Mariana, ali naquele palco improvisado, em uma sala que havia testemunhado tanto sua humilhação quanto seu triunfo, sentiu que finalmente, depois de tanto lutar, tinha encontrado não apenas justiça, mas também esperança. A história de Mariana Santos se espalhou por todo o Brasil nas semanas seguintes. Ela se tornou símbolo de resistência pacífica, de dignidade preservada, de coragem diante da opressão. Escolas a convidaram para palestras, universidades queriam estudar seu caso, e milhares de pessoas em situações similares, trabalhando em empregos aquém de suas qualificações por necessidade, encontraram inspiração e coragem em sua história. Quanto a Marcelo Tavares de Albuquerque, ele se retirou da vida pública, enfrentando não apenas a perda de sua posição na empresa, mas também várias investigações sobre suas práticas comerciais questionáveis. Suas tentativas de usar o poder para esmagar alguém que ele considerava inferior haviam se voltado contra ele de forma espetacular. E assim, em uma cidade tão grande e, às vezes, tão cruel quanto São Paulo, a história de uma garçonete que falava 8 idiomas provou que a verdadeira nobreza não está no berço ou na conta bancária, mas na coragem de defender sua dignidade, no amor pela família e na recusa de deixar que o cinismo do mundo apague a luz da esperança. Fim da história. Queridos ouvintes,
Esperamos que a história de Mariana Santos tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Se essa jornada de coragem, dignidade e justiça poética emocionou você, não deixe de se inscrever no nosso canal clicando no botão abaixo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras que celebram o melhor da humanidade. Deixe um like neste vídeo se a história de Mariana ressoou com você e nos conte nos comentários se você já passou por situações similares ou conhece alguém que precisou fazer sacrifícios parecidos pela família. Suas histórias importam e queremos ouvi-las. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram os desafios e triunfos da vida real, lembrando que a verdadeira vitória está em nunca perder a dignidade. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Não perca nossos próximos conteúdos e ajude a espalhar esta mensagem de esperança compartilhando este vídeo. Até a próxima história e lembre-se sempre, sua dignidade é sua maior riqueza.